Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante, sabe? O retorno de algumas tradições católicas que, para muita gente, pareciam coisa do passado. A nossa ideia aqui é explorar algumas dessas práticas, entender o que são, o significado delas e talvez por quê, né? Porque elas estão voltando com força agora. Exato. E é curioso ver como essas tradições tocam em pontos-chave da espiritualidade, né? Coisas como a devoção pessoal, a liturgia, a vida em comunidade. Parece que reflete uma busca, talvez, por raízes, por mais reverência num mundo tão agitado. Vamos começar então com uma prática bem pessoal, a confissão frequente. O material que a gente analisou fala que não é só para confessar pecado grave, não. Inclui também os pecados veniais, as faltas do dia a dia, sabe? Era um costume, bem regular para muita gente antigamente. Semanal, mensal. Sim, sim. E as fontes mostram isso como algo muito valioso para o crescimento espiritual. Os santos recomendavam muito. Esse retorno hoje, talvez, é uma percepção de que isso ajuda a fortalecer a alma, né? Dá uma força extra nas batalhas pequenas do cotidiano. Falando em encaixar fé no dia a dia, tem outra prática voltando, a oração do Ângelus. Aquela pausa, né? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, para meditar um pouquinho na encarnação, no sim de Maria, é um jeito de santificar o tempo, o trabalho, o descanso. Isso mesmo. É como colocar uns marcos sagrados no dia. O material até sugere que famílias, comunidades estão resgatando isso, para manter o foco em Cristo no meio da correria, né? Um lembrete constante. E tem também a consagração a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria de Montfort, que é descrito como uma entrega total, né? Espiritual, a Jesus, mas pelas mãos de Maria. Não é só sentimento, tem toda uma preparação de 33 dias. Pois é, e é vista como um caminho ahn, mais rápido e seguro para a santidade, segundo essa visão. Muitos fiéis estão redescobrindo essa devoção específica. Agora, pensando mais no espaço sagrado na igreja, um ponto forte nas fontes é o silêncio absoluto nas igrejas. A ideia de que a igreja é um lugar diferente, sagrado mesmo. O silêncio como adoração, reverência, especialmente diante do Santíssimo Sacramento. Um contraste grande com o barulho de hoje, né? Com certeza. Retomar o silêncio é, tipo assim, redescobrir aquele espaço como sagrado de verdade. É quase uma forma de ensinar sobre a presença real de Deus ali. No mundo barulhento, esse silêncio, ele fala alto. E essa reverência aparece também nos gestos. Por exemplo, inclinar-se no credo na hora que se fala da encarnação e se encarnou pelo Espírito Santo. É um gesto antigo, de profunda reverência. Às vezes inclinar a cabeça, às vezes até ajoelhar. Tem até aquela história curiosa do Papa Inocêncio III. Sim, que teria tido um tempo no purgatório por ter omitido o gesto, né? Lenda ou não, mostra a importância dada. E o interessante é que a instrução para fazer uma inclinação profunda nesse momento ainda está lá, no missal romano atual. Mostra como o gesto externo ajuda a expressar e a formar a fé interna, né? Outro gesto litúrgico que está voltando a ser mais comentado é a comunhão na língua. As fontes explicam que essa foi a forma comum por séculos, vista como um jeito de expressar o máximo respeito pela Eucaristia, pela presença real. E é interessante notar como o material cita que documentos da Santa Sé ainda indicam a comunhão na língua como a norma universal. A comunhão na mão é uma permissão, uma exceção, na verdade. Essa redescoberta parece ligada a um desejo de expressar mais concretamente a fé na presença real. E alguns argumentam que ajuda a evitar profanações, cultivar a reverência. Ainda sobre símbolos e reverência na missa, tem o uso do véu pelas mulheres. O material descreve o simbolismo, né, ligado à humildade, à modéstia, à sacralidade do espaço e da própria mulher como consagrada a Deus, de certa forma. Tem raízes em São Paulo, nos padres da igreja. E embora não seja mais obrigatório hoje no rito moderno, o retorno voluntário é notável. São mulheres redescobrindo um valor simbólico para elas. E vale lembrar, como a fonte ressalta, que a modéstia no vestir dentro da igreja é um chamado para todos, homens e mulheres. É respeito pelo lugar sagrado. E não podemos esquecer do uso do latim e do canto gregoriano. O material lembra que o próprio Vaticano II recomendou conservar o latim na liturgia. Exatamente. O latim como língua de
unidade, de tradição. E o canto gregoriano, bem, ele é o canto próprio da liturgia romana. Papas, o concílio, todos recomendaram que ele tenha o primeiro lugar. E a gente vê muitas paróquias, grupos, até jovens, buscando resgatar esses tesouros litúrgicos. Tem uma beleza e uma sacralidade ali que atrai muita gente. Mudando um pouco o foco para a conexão com quem já se foi. O costume de lembrar dos falecidos na missa, especialmente no aniversário da morte. Sim, isso é descrito como um ato de caridade muito profundo e de fé na comunhão dos santos, né? Num tempo em que a morte às vezes é meio escondida, essa prática reforça os laços que vão além da vida terrena, mantém viva a esperança na ressurreição. É um gesto de memória, de intercessão. E ligado a isso, tem a importância de prover os últimos sacramentos, a confissão final, a unção dos enfermos e o viático, que é a última comunhão. São vistos como remédios espirituais mesmo, que preparam a alma para a passagem. Isso. O viático, que significa comida para a viagem, né? E a unção, que dá força contra a angústia, o medo e até perdoa pecados em certas condições, se a pessoa não pôde confessar. O material ressalta como é importante chamar o sacerdote a tempo. É um grande ato de caridade para com quem está partindo. Então, a gente passou por várias práticas, né? Desde a oração pessoal, passando pela liturgia, até o cuidado com a memória e a passagem para a eternidade. Parece mesmo um movimento forte de redescobrir uma riqueza que talvez andou meio esquecida. Sem dúvida. É um patrimônio espiritual vasto. E talvez a reflexão que essas fontes provocam é: o que essa busca toda por tradições, por raízes, diz sobre o coração do católico hoje? O que se busca nesse olhar para o passado, num mundo que só parece valorizar o novo, o imediato? Fica aí a pergunta para a gente pensar, né? Olá.